Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Bom dia. Esse amigo que vos fala, né? Servo de Deus. Anderson. Vem aqui da parte de Deus. Hoje aqui no Monte Sião, né? Zona Sul de São Paulo. Glória a Deus. Eu estive falando esses dias que eu encontrei uma Bíblia aqui no local, né? E hoje, quando eu cheguei, tinha uma Bíblia e um inário que alguém encontrou e deixou aqui também. Ele deve estar na live aqui com a gente, porque ele percebeu que eu peguei aquela lá e guardei, tá lá em casa aquela Bíblia. Aí deixou ali, ó, uma Bíblia e um inário, onde vai ser usado hoje essa Bíblia aí também. Estava ali aberta daquele jeito que estava, não sei se dá para ver bem. Dá, um pouquinho lá. Bem onde eu queimei os holocaustos, né, os pedidos de oração do povo. Pedidos que pessoas escrevem com lágrimas. Lágrimas. Pessoas que têm em Deus a última esperança para o seu familiar, para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa. Pessoas que escreveram pedidos, como eu estava lendo, de pessoas que sofreram um acidente, que está na UTI no Hospital São Paulo. À beira, mas eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Ele ouve o coração contrito. E em nome do Senhor Jesus Cristo, essa UTI, esse hospital, Deus acampou um anjo naquele local e existe vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Pessoas que têm o último suspiro. Pessoas que querem se suicidar porque não aguentam a pressão, não estão conseguindo suportar o fardo, que na verdade esse fardo não é dela, esse fardo Jesus Cristo disse que o fardo seria leve, mas existem pessoas que ainda estão carregando o fardo da incredulidade, da ignorância, do jugo de Satanás. A palavra, ela mesma, ela diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, de saber que é filho de Deus, que é filho, tem direitos de filho, mas não tem vivido, não tem pensado, não tem agido como filho e tem se rendido às adversidades e tem chegado a esse pensamento de acabar, de ceifar com a sua vida seria o melhor caminho ou a saída para esse sofrimento. Hoje nós vamos aprender com Josué. Após Josué, e nós vamos também ler também, muito forte isso, glória a Deus. Primeira Reis 19, 21 versículo, para nós entendermos que é incrível. Deus vai falar conosco de uma forma
extraordinário. 1 Reis 19, no último versículo do capítulo. É só aquele versículo mesmo, que é para nós entender que tem um contexto. Você sabe que eu gosto. Você quer entender o contexto? Quer que eu faça uma introdução para que. É interessante, sim. A palavra, né, de Deus, o profeta Elias, ele, diante de uma grande perseguição que acontecia no cenário ali que ele vivia, né, onde os israelitas perseguiam os profetas, os mataram todos, e Elias fugiu para o Monte Hermon, não acredito que sim, e se escondeu em uma caverna e ficou lá dentro. Acredito que homem Elias estaria tremendo de medo dentro da caverna, sozinho. Ele achava que não tinha mais ninguém. Deus ainda não tinha revelado para ele que tinha guardado 7.000 que não se dobrava e que tinha preparado 3 profetas para ele levantar, 3 reis. Então, na verdade eu não queria entrar nesse assunto agora, porque faz parte do devocional, entendeu? Vamos aguardar mais um pouquinho, né, pessoas chegarem, aí nós começamos todo o... Porque se eu for explicar a introdução agora, quando for ler a palavra, entendeu? Não vai ter explicação, mas é muito forte isso. E também em 1 Reis 19, glória a Deus. Vamos aguardar os amados entrarem, nós começamos com a palavra e vamos até o final, que aí não causa uma confusão, amém? Glória a Deus, porque sendo explicado tudo de uma vez fica muito mais interessante o aprendizado que eu vou ter e também mais prazeroso e de mais fácil interpretação. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse amigo que vos fala, teu servo, nós vamos aprender hoje com Eliseu. Elias, logo acontecer tudo isso, logo depois de acontecer todo esse episódio, mas aí, você quer que eu fale? Eu começo a falar. Glória a Deus, a paz, sejam bem-vindos, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava aqui falando, né, com os amados a respeito de Elias, depois de uma grande batalha, depois dos profetas serem perseguidos, muitos foram mortos, cristãos, né? E ele está escondido dentro de uma caverna, provavelmente tremendo de medo, né? E super assustado, pois homem, né? E sem ninguém mais, ele não sabia que Deus já tinha levantado 7.000 que não se dobravam. Então tinha 7.000 escolhidos por Deus e 3 deles Deus ordenou Elias após ele comer aquela comida, beber aquela água, andar 40 dias. Se a gente for entrar em todo o contexto, nós vamos bem longe. Aleluia. Eu não tenho pressa. E é isso. Então, no final de tudo isso, Deus mandou Elias ungir Eliseu profeta, que é onde nós vamos entrar aqui na palavra, tá? A paz, glória a Deus, sejam bem-vindos, povo querido, amado, um forte abraço, autarquia, glória a Deus, Minas Gerais, Divinópolis, Divinópolis, é o capitão, glória a Deus, oh meu amigo. Saudade daquele empadão, hein? Com glória. Vamos lá, ó. A palavra de Deus, ela fala assim, lá no livro de 1 Reis 19, no versículo 21. Ó, versículo 21. A palavra de Deus diz assim, ó. Voltou, pois, de atrás dele
Ele tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o serviu. Glória a Deus. Como nós estávamos falando, toda aquela batalha, aquela perseguição, os profetas sendo assassinados, mortos ali, a Bíblia, ó, que deixaram ali, profetas que foram mortos, assassinados, degolados, cristãos, perseguição grande na época de Elias. E quando Elias se sentiu só, fugiu, foi para uma caverna se esconder. E Deus foi lá, encontrou ele, falou com ele, ele saiu da caverna, comeu da comida que Deus deu, tomou da bebida e andou por 40 dias e chegou até o monte onde Deus revelou ao profeta Elias que ele ia ungir 3 reis e 1 profeta. E assim foi feito. E quando ele chegou até o profeta Eliseu estava cuidando de fala o nome da cidade aqui, ele estava cuidando de uma junta de bois. E então Eliseu falou: posso ir até a casa dos meus pais, dar um beijo neles e os seguirei? E assim foi concedido. E ao voltar, o profeta tirou a sua capa em um ato profético e colocou-a em Eliseu, onde este, recebendo a unção, ele não se exaltou e nem muito menos se promoveu. Ele serviu. Seguiu Elias e o serviu. Amém? Glória a Deus. Então, importantíssimo. Quando ele foi exaltado, ele continuou servo. É algo que nós temos que dar uma boa ênfase no coração do profeta e nas intenções que ele tinha. Pois ele foi ungido, quer dizer, hoje muitos pensariam, ocupo um lugar, né, onde me dá um conforto, onde, cadê minha cadeira, eu quero, entende? Ele não. Ele falou: agora eu vou continuar servindo, agora eu vou servir ao servo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, pois Deus, ele sonda o coração. Deus, ele conhece as intenções. Deus sabe do que você é capaz de fazer pelo propósito, pelo chamado que ele tem lhe feito. Josué, né, voltando lá no início, Josué, ele lutou com 31 reis, 31 exércitos, 31, se fosse hoje em dia, 31 países se juntaram, todos os exércitos, e foram contra Israel. E Deus olhou para Josué também, homem. Eu estou falando a respeito de Elias. Ele ficou com medo, pois ele era um ser humano. Ele viu todos sendo executados, todos os profetas. Ele não sabia que Deus tinha guardado 7.000 que não se dobravam. Acredito que a igreja que Deus preservou, 7.000 que não dobravam. Não foi diferente com Josué. Se levantou 31 reis, 31 nações, 31 países contra Israel. Se uniram e foram contra Israel e os esperaram nas águas de Hermon, se eu não me engano. E assim, Josué, tremendo de medo, Deus falou com Josué: não temas, pois eu darei eles em suas mãos. Aleluia. Eu os ferirei se você acreditar em mim. Então o que Deus ele espera de nós
em grandes decisões, em grandes batalhas, em momentos decisivos de lutas espirituais, que nós não temamos o levante do inimigo, mas sim que possamos nos fortalecer e cada vez mais fazer com que esse reino ele venha a ser conhecido, para que nós possamos levantar outras pessoas que estão, às vezes, numa situação pior do que a sua, mas estão enfrentando ela de uma forma que você olha e você pensa, essa pessoa não tem problema nenhum. Por quê? Porque ela ouviu, como Josué ouviu. Quem diria que Israel, o exército comandado por Josué, venceria 31 reinos. 31 reinos. E no final de tudo isso, Deus ainda deu algumas ordenâncias, que Josué queimasse os carros, podia ficar com os despojos, queimasse os carros e não utilizasse os animais, os cavalos, poderiam sim usar bois e os carneiros, mas cavalos de guerra, essas coisas, não era para eles ficarem. E assim foi feito. E todo o despojo foi distribuído entre o povo, entre eles, entre o exército. Todos eram muito prósperos. Isso aconteceu também com Davi, quando Davi ele pegou todos ali aqueles desfavorecidos, que eram excluídos das funções, e formou o seu exército. E cada batalha que eles lutavam e venciam, eram divididos entre eles os despojos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Elias, ele levantou-se e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas, a espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada que